Parar gravação. Botão. Tocar 2 vezes para ativar. Olá, queridos! Hello, friends for your states! Boa noite, boa tarde, bom dia para quem me assiste em outro horário. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia. Você que já me acompanha aí há algum tempo nas redes, muito obrigada. Peço que já deixe o seu like, compartilhe essa live para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e indique a outras pessoas que queiram e precisam, né? Necessitam ouvir o que vamos tratar aqui. Vocês sabem que quando eu apareço é para compartilhar, para transmitir coisas boas. Então já deixa o seu like aí, comenta aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem ou algo te preocupa. Hoje eu quero trabalhar um pouco a sua percepção. E para começar bem o nosso esquenta, já lanço aqui uma pergunta. Como você reage às adversidades? Como você reage às adversidades? Enquanto você pensa, te convido a fazer um breve exercício comigo. Procura um cantinho aí que você se sinta confortável. Faz assim comigo, ó. Gira os ombros para trás. Vamos fazer apenas 3 repetições. O ideal é 5, pelo menos, mas para a gente ganhar tempo, vamos fazer apenas 3, tá bom? O outro lado também. 1, 2, 3. Vamos alongar o nosso pescoço. Então, inclina a cabeça para o lado. Apoia a sua mão. Puxa, conta 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. O outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa o ar pelo nariz, enquanto eleva os ombros. Solta o ar pela boca e abaixa os ombros. Vamos fazer mais 2 repetições. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar devagar pela boca. Mais um. Isso aí. Pausar. Pausar. Muito bem. Agora que você já se exercitou, se alongou, respirou, vamos voltar ao foco do nosso tema, que tem por objetivo aprendermos juntos como perceber e superar nossas deficiências em Cristo. Eu quero motivá-los ao autoconhecimento, conhecer a Deus na sua essência. Para você que não me conhece, eu sou Ana Santos, sou palestrante, fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia e desportiva. Sou especializada em terapias manuais, RPG com reequilíbrio biomecânico corporal. Sou membro da Associação Brasileira de Crochetagem. Pausa para a subida do balãozinho. Talvez você pense, o que é isso? Será que tem alguma coisa a ver com tricô ou crochê?
Nada disso, gente. Trata-se de uma técnica valiosa que tem por finalidade tratar desordens articulares, musculares, cicatrizes, ajudar os indivíduos a terem uma boa postura, se moverem melhor e sem dor, que é o mais importante. Na vida cristã, sou membro e intercessora na Igreja Cristã Nova Vida, em Santa Margarida, Rio de Janeiro. E já te agradeço pela sua atenção, pela sua companhia. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Bom, voltando ao nosso tema, quero te mostrar umas imagens. Não sei se eu consigo. Pausar. Bom, essa sou eu no início da minha formação em fisioterapia. Profissão essa que sou muito feliz em exercer. Capturar. Botão. Tocar. Início. Pausar. Essa é minha mãe, Raimunda Santos, ao lado do seu esposo, Nelson Ferreira. Capturar. Pausar. Essa é minha tia, minha saudosa tia, Otávia Santos, diaconisa Otávia Santos, já não está mais entre nós, dorme no Senhor, mas participou, cuidou de mim no início da minha criação, quando tinha apenas 1 ano e 7 meses de idade. Enquanto minha mãe trabalhava, eu ficava aos cuidados dela, que é a irmã da minha mãe, e foi com ela que eu aprendi logo cedo a ser independente, para não passar aperto nos momentos de necessidade. Zoom 0. Pausar. Pausar. Em 1997, me converti na Igreja Cristã Maranata, porém minha família não aceitava o Evangelho, com exceção da minha tia. Em certa ocasião, adoeci gravemente, tive crises convulsivas, febre e outros problemas que não cabem aqui por causa do tempo que passa voando. Mas o fato é que, por não achar solução médica, minha mãe resolveu aceitar o convite da minha tia para participar de uma reunião de oração na igreja onde congregava. Ao ver a minha melhora, enfim se rendeu a Jesus, junto com o seu esposo, o qual considero como pai, que também acompanhou a minha criação, me acompanha até hoje. Daí passamos a congregar na Igreja Cristã Nova Vida, a qual somos membros atuantes nessa família da fé. Ambos são diáconos da Casa do Senhor. E estou eu aqui, como intercessora, agora palestrante, aceitando aí os novos desafios. Bom, seguindo. Quando pensamos que tudo ia bem, descobrimos que minha tia foi acometida por um câncer de esôfago, do qual veio a falecer.
Isso depois do ano 2000, depois que nos firmamos na presença do Senhor. Foi uma perda muito dolorosa, isso mexeu comigo emocionalmente, de modo que voltei a ter convulsões que causou a deficiência visual que convivo hoje, por retinose pigmentar. É uma doença cerebral degenerativa que afeta a área da retina. No meu caso, a sequela é baixa visão, mas tem pessoas que chegam a ficar cegas totalmente. No meu caso, fiquei com baixa visão. Mas nunca questionei ao Senhor o fato de ter me tornado deficiente, porque a dor da perda da minha tia era maior que o problema na visão. Foi em meio a essas circunstâncias que Deus usou um ministro do Evangelho para me dizer que eu ia ser usada no ministério de cura. Naquele momento, pensei duvidosa como isso seria possível se eu era quem precisava ser curada. No mesmo instante, queridos, o Espírito Santo me exortou através dele para que não duvidasse, pois Deus é fiel e poderoso para fazer de mim um canal de bênçãos para outros. Capturar. Parar gravação. Parar. Pausar. Pausar. Depois de passar por uma longa jornada de reabilitação, com recursos adaptados, que me ajudou a superar os estudos, até me formar em fisioterapia, percebi que todo esse processo era a propósito de Deus, para que outras pessoas viessem a crer no poder transformador da palavra de Deus. Sabe, queridos, hoje eu entendo que o Senhor só queria que eu dependesse dele. Eu entendo que Deus cuida de mim nos mínimos detalhes, como sempre cuidou desde o início. Ele é o meu Pai provedor, ele foi quem proveu todas as coisas e me sustém até hoje para que eu chegasse aqui, pudesse estar aqui, contando um pouquinho dessa minha história, compartilhando um pouco dessa história com vocês. Percebem que tudo o que aconteceu poderia ter me afastado do Senhor, da presença dele? No entanto, eu passei a buscá-lo mais ainda. E por falar em percepção, tem uma canção, quero destacar uma frase que está presente em uma das canções da Esla. Não se preocupem que eu não vou cantar, não vou incomodar os seus ouvidos com a minha voz, mas a canção que diz: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou. Eu quero refletir com vocês sobre duas verdades. Primeiro, Deus está presente em toda a nossa trajetória de vida. Segundo, Deus conhece e percebe quem somos, o nosso caráter e o que precisamos. Portanto, queridos, devemos
vigiar nossas ações, o que a gente fala, porque assim como o Senhor nos vê, o inimigo também está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Pausar. Pausar. Como observamos na história de Jó. Abre comigo a sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Jó. Lá, o livro vai mostrar a biografia de Jó, como ele era um homem íntegro, justo, bem-sucedido financeiramente, com uma família numerosa. No entanto, queridos, Jó não foi poupado de passar por adversidades. Ele perdeu tudo que tinha. Perdeu os seus filhos, os bens, ficou debilitado na saúde. O seu casamento entrou em crise e até os amigos fizeram pré-julgamentos a seu respeito. Contudo, Jó se manteve fiel e humilde ao reconhecer a soberania de Deus. Jó não deu ouvidos, queridos, às palavras alheias, né? aos falas, aos comentários alheios, como o da sua esposa, que pediu para que ele amaldiçoasse a 5% Deus de energia da bateria. para Carregue seu telefone ou toque aqui para apressar ativar sua o modo morte. economia de energia. No entanto, Jó se manteve firme. Ele não deu ouvidos ao que a sua esposa disse. Parar gravação. Vou Botão. fazer Tocar 2 vezes para ativar. uma observação aqui. Queridos, a morte não traz solução para problema nenhum. A morte não acaba com a dor de ninguém, pois Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Pausar. Pausar. Imagina só, as pessoas que... Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor. Talvez você esteja enfrentando um câncer ou uma depressão por algo que esteja te entristecendo profundamente e te faça pensar na morte, né, em antecipar. Só que, queridos, a Bíblia diz que quando há a separação da alma e do corpo, que é isso que a morte terrena a separação da alma do corpo, a Bíblia diz que segue-se um juízo, ou para a eterna salvação dos que estão em Cristo Jesus, ou para a separação eterna de Deus, com dores infindáveis. E, logicamente, ninguém quer isso. Imagina, passar a eternidade toda com as dores que já passou aqui na Terra e continuar com essa dor infindável, sem a proteção, sem a provisão de Deus. Então, melhor é permanecer em Cristo, que já venceu a morte. Pela fé, nós também venceremos, queridos.
Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo e pela fé tu também vencerás, nós também venceremos. Então tenha fé, queridos, tenha fé, minhas queridas, que o Senhor há de prover a solução Pausar. na hora Botão. certa, no momento Tocar certo. 2 vezes para ativar. Pausar. Pausar. Vamos voltar ao texto. A esposa de Jó, ela fez esse apelo, porque isso é um apelo, porque ela estava desesperada, queridos. É claro que ela não deixou de amar o seu marido. Ela continuava amando e estava preocupada com ele. Então ela não aguentava mais ver aquela situação. Afinal, ela também passou pelos mesmos sofrimentos que Jó. Ela também perdeu os filhos, que não era só de Jó, eram delas também. Nós vimos aí, passamos por uma pandemia, teve as enchentes do Rio Grande do Sul, tem a violência aí que a cada dia nós vemos aí as reportagens, crianças inocentes perdendo suas vidas, deixando seus pais arrasados. Agora imagina essa mulher que também perdeu seus 10 filhos de uma vez, não tinha recursos financeiros, né? Se ela ainda tivesse algo para trabalhar, que ela pudesse meter as caras e ir trabalhar para buscar o seu sustento e ajudar o seu esposo, que se encontrava enfermo, né? Certamente ela teria feito isso, mas não havia essa possibilidade. Nós saímos, em cada esquina nós vemos uma farmácia e lá não tinha isso. Onde que ela ia arrumar recursos? O que ela ia fazer? Então ela se deixou levar pelo desespero. Enquanto Jó, ele decidiu depositar sua confiança no Senhor. Ao reconhecer a sua soberania, né? E mediante esse ato de humildade, chega um momento que ele tem um encontro belíssimo com o Senhor. Vamos ver lá no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 5. Deus mudou a sua sorte. Mostra que Deus mudou a sorte de Jó, né? Enquanto ele orava pelos seus amigos, porque foi mediante a esse encontro que ele teve com o Senhor, que abriu os olhos dele e o fez declarar que antes ele o conhecia só de ouvir, mas agora seus olhos podiam vê-lo. Querido, Jó não era deficiente visual, fisicamente como eu sou, mas espiritualmente ele era deficiente na visão. Ele não tinha tido ainda o encontro genuíno com o Senhor. E quando isso acontece, Deus trata do seu caráter, muda a sua história e o final é belíssimo, como todos nós sabemos que Deus restituiu tudo o que Jó havia perdido. E nós? Como nós reagimos com as nossas deficiências, com as nossas adversidades? Como podemos superar as nossas dificuldades? Início. Recentes. Botão. Início. Botão. Pausar. Pausar. Então, como podemos fazer isso? Com a aplicação das seguintes lições.
Primeiro, temos que ter humildade. Precisamos reconhecer humildemente as nossas falhas e que, por vezes, precisaremos de ajuda. Você não é uma ilha, meu querido, minha querida irmã. Nós não somos ilhas, nós somos seres humanos. Assim como eu tenho falhas e sou carente das misericórdias do Senhor, como qualquer pessoa. Todos temos e precisamos, é necessário reconhecermos isso. Segundo, posicionamento. Já estou chegando ao final, tá? Então, devemos nos posicionar. Se vamos nos manter presos nos nossos problemas, né? Nos vitimizando, sem saber o que fazer, ficarmos paralisados pelo medo e pelo desespero, ou se vamos depositar a nossa confiança no Senhor, devemos nos submeter à vontade do Senhor, queridos. E tudo que Ele quer é que nós venhamos a confiar nele plenamente. Crer somente, é o que diz a palavra do Senhor. Terceiro, gratidão. Devemos nos despir do nosso orgulho e sermos gratos ao Senhor por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque elas nos fazem crescer, nos fazem pessoas mais experientes. Para quê? Para que futuramente nós venhamos a ser um canal de bênçãos também para outras pessoas, ser um instrumento para ser usadas por Deus, para que outras vidas venham a conhecer esse poder maravilhoso de Deus, que transforma, que salva, liberta e cura. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Para concluir, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 26. Antes eu quero falar uma coisa para vocês. Guarda bem isso no seu coração. Deus tem prazer em se revelar para nós e deseja se relacionar conosco por amor, amor de Pai, porque Ele nos vê com amor. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito aí, ó, na palavra, em Gálatas 3, 26. Vamos ver? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vou dizer para você, minha irmã, essa palavra está no masculino, mas é porque a palavra de Deus ela é perfeita, né? Então, se refere a todos os seres humanos, porque Deus quem nos criou. Ele diz que nós somos a coroa da criação. Quando ele criou as coisas, né, o céu, a terra e tudo mais, ao final ele disse que era bom. Mas quando ele criou a humanidade, ele disse, é muito bom. Então nós somos a coroa da criação de Deus, meus queridos. E por isso que ele diz que todos nós somos filhos de Deus. Então eu digo para você, minha irmã, todas vós sois filhas de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todas vocês são filhas, são filhos amados, amadas por Deus.
E a minha oração a Deus